21. Bandeirantes Acontece está começando agora. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Um afrouxamento considerável, significativo, relevante, para valer, na lei de improbidade. A figura do dolo aparece lá e é preciso provar que alguém cometeu improbidade porque quis. Claro, quando se fala em improbidade é preciso muito cuidado, porque muita coisa está incluída na tipificação de improbidade. Então, há coisas muito diferentes, de gravidades bem diferentes. Há erros administrativos graves, mas que não são criminosos. E há crimes. E quando houver crime, deve haver punição para crime. Agora, a necessidade de demonstração da intenção, ela tira da lei de improbidade o seu efeito real, prático, de, para cada crime, equivaler uma punição. Ficha limpa. A ficha limpa, a lei da ficha limpa, ela foi promulgada quando Lula ainda era presidente da República, no final do segundo mandato do Lula. E ela trouxe uma punição que de fato incomoda os políticos, que é a impossibilidade, por um tempo, 8 anos, de se eleger. E claro, incomoda quem faz leis. Durante um tempo, não era exequível mudar a lei. De fato, o desgaste seria tamanho que ninguém queria assumir essa missão de colocar o sino no pescoço do gato. Ninguém quis assumir a responsabilidade de mexer com a lei da ficha limpa. Mas o tempo passa, houve críticas lá no Supremo, sim, sempre o Supremo, a lei da ficha limpa. O Gilmar Mendes, aliás, desde o início é crítico da lei da ficha limpa. Chegou a dizer que ela foi redigida por alguém que estava embriagado. E esses sinais todos encorajaram o Congresso Nacional a também tentar tirar os efeitos práticos de punição na lei da ficha limpa. Porque aquela história, quem é a ficha suja e só pode ser considerado assim depois de condenação em segunda instância. Sem condenação em segunda instância, apenas na primeira instância, ninguém é impedido de concorrer em eleições. Depois da condenação em segunda instância, vem o impedimento determinado pela lei da ficha limpa, que, aliás, foi usada e foi evocada quando o próprio Lula tentou ser candidato à presidência em 2018. Claro, isso deve ser considerado num contexto muito maior, onde entra o Código Eleitoral, que está agora com o Senado, aprovado pela Câmara dos Deputados. O Senado mudará ou não mudará? E lá, nesse novo Código Eleitoral, temos blindagens amplas aos partidos políticos, blindagens amplas aos dirigentes dessas agremiações, além, mais uma vez, da figura que parece um ovo de Colombo que alguém pôs em pé no Congresso Nacional, que é o dolo. É preciso demonstrar que aquele político sabia do que estava acontecendo, sabia da irregularidade, do Caixa 2, do dinheiro por fora, da compra de favores. Gente com dinheiro comprando favor de congressista,
comprando favor de presidente da República, comprando favor de governador, de deputado, não importa. De prefeito. Será preciso provar que o sujeito tinha a intenção, que sabia o que estava acontecendo, sabia que era um crime. E claro, aí tem o velho princípio. O ônus da prova cabe a quem acusa e não ao acusado. Caberá, por exemplo, ao Ministério Público provar que a culpa no cartório e que é dolosa. Que essa pessoa não apenas sabia que aquilo era um crime, não apenas sabia que estava sendo cometido um crime, como queria cometê-lo. Tomou a decisão voluntária e consciente de cometê-lo. Isso vai dificultar absurdamente. E claro, sem essa legislação, já temos uma festa de impunidade. Temos casos esquecidos, engavetados, que não andam. Temos descondenados. Temos o sujeito que é alvo de uma denúncia, como é senador, caso do Flávio Bolsonaro, consegue levar o caso ao Supremo e o Supremo para tudo, coloca o pé em cima do assunto e diz que em algum momento vai decidir onde o caso deve tramitar, onde deve ser julgado. E aí, se com a atual legislação tá aí tranquilo o Gedel, provavelmente ouvindo Dorival Caymmi com uma rede atada a coqueiros, o Loures, cadê ele? Onde está? O que aconteceu? De quem era a grana? Consequências do mensalão, do petrolão, o que parecia arrasador, né? O que parecia assim uma transformação. Deu em nada. E, claro, a jovem senhora que faminta e com os filhos famintos vai lá pegar um miojo, não deveria precisar, né? Ela não deveria fazê-lo, mas não deveria existir o desespero, a condição social, econômica, que empurra alguém 1, 2, 3 vezes para o risco da descoberta. E claro, para uma ação errada, mas que não escancara o erro de uma pessoa, escancara o acúmulo de erros de uma sociedade. Então, aí sim, se o caso vem a público, se alguém consegue fazer aquilo tornar-se público, e aí o noticiário começa a destacar, aí vem a solução. Se não, fica lá atrás das grades. Mas quem tem dinheiro, não importa se no crime comum, no tráfico ou no chamado colarinho branco, que é na verdade corrupção. Quem tem dinheiro, a cada dia fica demonstrado que a impunidade sorri para ele. E consegue levar, consegue empurrar a prescrição, há uma série de considerações que são levantadas por advogados. Inventamos a história do juiz garantista e o punitivista. Isso é uma balela. Isso é uma balela. A garantia não está no temperamento, na personalidade, nas ideias de um juiz.
As garantias todas legais estão na Constituição, nos códigos, na legislação ordinária. Lá estão as garantias. Cabe ao juiz observar o que diz a lei. Não, esse é punitivista, esse é garantista. Fica parecendo que o mesmo caso terá necessariamente desfechos diferentes se cair com o juiz A ou se cair com o juiz B, porque um é garantista, o outro é punitivista. Isso é uma balela. Inventaram, obviamente com sentido pejorativo, a história do juiz punitivista como mais uma maneira. Aliás, a nefasta escola de Frankfurt, uma coisa demonstrou: o poder das palavras. Né? O poder das palavras na política, nas relações políticas, nas relações sociais e até nas decisões jurídicas. Então aqui inventaram o lavajatismo também, com conotação pejorativa, o juiz punitivista, como alguém que não olha para a lei, mas olha para a sua motivação punitivista, quer punir. O outro não, o outro é um garantista. Isso é tudo balela. Inclusive as interpretações que um mesmo juiz dá ao mesmo texto muda. Elas mudam. O mesmo juiz, diante do mesmo texto e do mesmo assunto, do mesmo texto constitucional, ele decide uma coisa, 2 anos depois decide outra, porque a conveniência agora é outra. E claro, como pano de fundo, a ação coordenada que derrubou operações de combate à corrupção, inclusive a mais famosa delas, a Lava Jato, obviamente a mais famosa delas, a mais famosa da história brasileira, e que bebeu em outras fontes também destruídas por essas reações, é o caso da Castelo de Areia. Aliás, o nome ficou mais apropriado depois, né? Porque caiu como Castelo de Areia. Um sopro no Supremo e o Castelo de Areia desabou. Bastou um sopro. Bastou dizer: a origem disso tudo é uma delação. Então, nada disso vale. Mas olha aqui o que descobrimos. Não. A origem é uma delação, não pode ser. Aliás, veio depois também a delação premiada. Esse é um instituto importantíssimo. Veio no governo da Dilma Rousseff. Inclusive, com parte dessa legislação, desse instituto, copiando diretamente o que havia, o que há nos Estados Unidos. Qual é o princípio? Polícia prendeu um sujeito que tem uma posição importante na máfia. E aí é dada a ele a possibilidade de colaborar. E colaborando, se o que ele contar é comprovado, obviamente depois de outras evidências serem juntadas ali à colaboração, ele tem um prêmio, uma diminuição de pena e proteção, talvez até uma liberdade condicional. O Brasil copiou isso e foi muito importante. Só ficou estabelecido que o cabeça de um esquema criminoso, de uma quadrilha, não poderia se beneficiar da delação premiada. Pode até querer delatar por força de sua consciência, mas não seria premiado. A ideia é que ele é o cabeça, ele não vai delatar ninguém. Isso inclusive virou um problema
porque às vezes a promotoria, a procuradoria é que define quem é o cabeça. Isso aconteceu com o Gedel. Ele é o cabeça. Ele não pode delatar. Quem disse que ele era o cabeça? Mas isso também começou a ser dinamitado. Também no Supremo, no Congresso. E aí ouvimos de ministros do Supremo: quem vai dar ouvidos a esse desqualificado? Isso aconteceu com o Sérgio Cabral agora, hein? Rapaz, jogaram no lixo centenas de páginas da delação, da colaboração do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral falou mentiras ou falou verdades? Falou mentiras e verdades? São interrogações. A polícia acredita, se não em tudo, em grande parte do que ele disse. Até que no meio lá da delação surge o nome do Toffoli. E aí, rapidamente, o caso chega ao Supremo. E até o Toffoli votou. É o caso clássico, né? Se tem aquele negócio de não, eu me sinto impedido de participar. Em que situações um juiz deve se dizer impedido? Se naquela causa está envolvido uma pessoa próxima, um amigo, um parente, a esposa, a sogra, o sobrinho, o afilhado, o amigo, o sócio do irmão, assim, tô impedido. Ou então o advogado trabalha no escritório onde trabalha a filha do ministro. São situações em que normalmente o cara fala, me sinto impedido. O Fux falou, eu não posso. Porque todo mundo sabe que o Sérgio Cabral foi essencial para a indicação do Fux. Ele foi um cara que defendeu, bancou. Ele era próximo do governo federal, como governador do Rio, aliado, pediu tal. Mas o Toffoli não era o parente, não era o primo, não era o tio. Ele era o citado. E mesmo assim ele votou. Ainda fez questão de dizer, olha, eu vou votar porque é um voto técnico. Eu estou me referindo apenas à questão técnica dessa delação. E meu voto é, em outras palavras, joguem isso no lixo. E foi o que fizeram. Lewandowski brada frequentemente contra o Instituto da Delação Premiada. Então, as coisas vão se desmanchando. Vão indo para o chão. A lei da improbidade, a lei da ficha limpa, o aumento, por outro lado, em contrapartida, da impunidade dos parlamentares e dos partidos, as operações de combate à corrupção foram dizimadas. Mas foi o Congresso participou, mas foi o Congresso, foi o Supremo, foi o Ministério Público. Augusto Aras rapidamente moveu diversas peças para que a Lava Jato, por exemplo, fosse diminuída ao mínimo. E hoje ela é, diria o genial Carlos Drummond de Andrade, uma fotografia na parede. Está aí! Não, tem lá o juiz da Lava Jato no Rio. É uma fotografia na parede. Equipes desmobilizadas. O Supremo ainda fez mais. Falou, mesmo tendo denúncia de corrupção,
e de lavagem de dinheiro, porque se é dinheiro ilícito ele vai ser lavado, né? É claro, para que possa ser reinserido como dinheiro limpo. Então ele vai ser lavado em alguma atividade. Mesmo que haja lavagem de dinheiro, corrupção, se houver caixa 2 eleitoral, vai tudo pro TSE. E seus braços, os TRS. É a Justiça Eleitoral. Sem aparelhagem para isso, sem a cultura da investigação desse tipo de caso e com o revezamento. Um juiz chega, fica um pouco, sai, entra outro, fica um pouco, sai, o outro chega, se depara com um assunto que ele não conhece, só conhece pelo noticiário, vai ter de estudar. Um abraço. São várias frentes. E temos agora essa nova frente, que é a história do Ministério Público. É bom lembrar que no caso da votação daquela PEC que foi chamada da PEC da imunidade e que muita gente chama de impunidade, que procurava estabelecer restrições a prisões e buscas contra parlamentares e uma regra para que políticos só ficassem inelegíveis após condenação em 2 graus de jurisdição, o que exigiria mais tempo para sanções de prefeitos e deputados estaduais, porque é jurisdição, não é nível, não é primeira instância, segunda instância, não são 2 níveis de instância, mas de jurisdição. Em fevereiro, proposta liberada ao plenário pelo Lira, foi retirada de pauta, seguiu para uma comissão. Tem uma PEC lá para restabelecer a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Possibilidade. Não é automático. Mas condenado em segunda instância, a justiça pode entender, o judiciário pode entender que é caso de prisão, depois de condenação em segunda instância. O Supremo, como todo mundo sabe, já aprovou, já reprovou, já aprovou e reprovou. E na última reprovou por uma mudança de voto do Gilmar Mendes, que antes se dizia favorável, depois ficou contra a possibilidade de prisão em segunda instância e trouxe o cândido argumento de que abusos estavam acontecendo. Um argumento lamentável, porque contradiz o princípio de que no judiciário cada caso é um caso. Não há generalizações, não há houve abusos. Se deixarmos assim, haverá abusos. Não, isso não existe. É caso a caso. Nesse caso houve abuso. Nesse não. Simples. Onde houve abuso, decisão desfeita. Essa é a lógica. E não houve abusos. Estão ocorrendo abusos. Pois é, então tem a PEC. Quem pode mudar isso? O Congresso. De que maneira? Com uma proposta de emenda à Constituição. Embora dentro do próprio Supremo haja quem defenda que é cláusula pétrea. O que é esquisito, já que o próprio Supremo chegou a dizer pode, depois disse não pode, depois chegou a dizer pode, depois voltou a dizer não pode. Como cláusula pétrea. Então tá lá a PEC. E aí, tava devagarzinho sobre Rodrigo Maia. Tem um relatório a respeito dessa PEC. Para que o relatório? Para ser votado, não é isso? O que os parlamentares votam? Um relatório. Então chega lá a matéria, seja PEC, seja projeto de lei, você tem um relator
que vai tratar do assunto. E aí ele apresenta suas conclusões, pode haver até relatório paralelo e tal, mas aí o relatório é a base. É a ele que os parlamentares dizem sim ou dizem não. Tem um relatório pronto desde 2019 na Câmara dos Deputados. 2019, o relatório está pronto. Mas empacou na comissão especial retomada em abril deste ano. Claro. Vão dizer que a pandemia. Todas as comissões foram suspensas, né? Mas já voltaram. Faz tempo. Temos uma CPI. Temos no Senado, por exemplo, uma comissão onde uma sabatina só não acontece porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, hein, botou o pé em cima e falou: não tem. Se me encher muita paciência, só em 23. A prisão após a condenação em segunda instância está muito associada, né, na cabeça daqueles que têm horror à Lava Jato, Inclusive jornalistas. Que também pregam contra a lei da ficha limpa, a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância e assim por diante. E pouco se mexem para falar de impunidade, na qual cada vez mais o Congresso aposta. Inclusive com esse código aí eleitoral, que ainda tem um efeito adicional. Sinal verde para que os partidos gastem com gosto o dinheiro dos pagadores de impostos. E como temos discutido aqui no Brasil, quem mais paga imposto é o pobre, né? Porque o Brasil, ele taxa prioritariamente o consumo, inclusive comida. ICMS, em cima de comida. E não é pouco, não. E olha, isso aí tá unindo muita gente. Você sabe que nessa do Conselho Nacional do Ministério Público ficou para terça-feira. Por exemplo, os bolsonaristas que ainda estão no PSL e o PT, Partido dos Trabalhadores, ou seja, os apoiadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro e os apoiadores do candidato à eleição Lula votaram da mesmíssima maneira. Quando o Partido Novo resolveu apresentar lá um destaque pedindo o adiamento da sessão, da votação e pedindo mais discussões. Votaram juntos. A coisa é ampla. Agora, o Lira argumentou que não havia quórum suficiente. Havia? Tinha 400 e tanto lá. Então poderiam ter votado ontem, ficou para terça. E o que traz essa obra-prima? Traz aí a possibilidade de o Congresso Nacional simplesmente determinar quais serão os ocupantes de 5 cadeiras no Conselho Nacional do Ministério Público e indicar uma figura-chave. Há vários postos-chave no Conselho, mas este é o posto-chave essencial, que é o vice, que poderá parar tudo, parar investigações, parar
ou suspender a entrega de uma denúncia, parar, e quando a entrega da denúncia, porque a investigação já está concluída, há uma conclusão, e eles então, ó, judiciário, temos isso aqui. E aí, com a mudança proposta, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, pode dizer tanto que uma investigação deve ser paralisada, suspensa, cancelada, e mais, pode dizer, ó, aquela denúncia apresentada depois das conclusões todas deve ser retirada. Enfim, são vários os ataques, é um ataque múltiplo, e há uma mobilização aí dos procuradores e tal contra esse troço. E é preciso saber se tem havido pressão do que chamam de sociedade civil, né? Dos parlamentares, porque essa é a pressão que incomoda, não é promotor. Não nem aí, porque está dizendo promotor. É o eleitor, é aquele que pode tirá-lo de lá. Ou não permitir que ele permaneça lá. Ronald Mendes. Bandeirantes Acontece, esse editorial de abertura do nosso programa fica à sua disposição no podcast Entendendo a Notícia. Acesse lá o nosso site, radiobandeirantes.com.br, lá tem tudo para você, inclusive a transmissão em vídeo, que você acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, também lá no site da Rádio Bandeirantes, todos os principais assuntos discutidos aqui. Rede Bandeirantes de Rádio.